Existe um tipo de pessoa que perde o foco rapidinho. Está falando com ela e ela simplesmente começa a devagar, nem olha no teu olho para falar, se perde na fala, começa a fazer uma tarefa e muda. Não sei se você conhece alguém que é assim. E para perder o foco, você não precisa fazer muita coisa errada, não. São coisas muito pequenas e às vezes que parecem inofensivas, pode tirar o seu foco, a sua concentração, assim, ó, no estalar de dedos. Basta que você siga uma rotina ou execute alguns hábitos sem intenção, que é a rotina da maioria das pessoas, e você vai entender quais são esses hábitos que tiram o seu foco sem você perceber. Quais são esses hábitos que estão drenando o seu foco, a sua concentração, e você sequer consegue perceber. O que esses 7 hábitos têm em comum? Eles parecem inofensivos, eles parecem não fazer mal, mas estão fazendo um mal absurdo na sua concentração, no seu foco, no seu dia a dia. O primeiro deles é ruído constante. Música, podcast, filme, série. O tempo todo você está consumindo coisas, enchendo tua cabeça de informações. O tempo inteiro é barulho, 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 e nenhum tempo de silêncio, de digerir todas essas informações que você está pondo para dentro, fazendo com que aconteça uma sobrecarga cerebral. E essa sobrecarga meio que deixa tudo muito cego, e a parte do cérebro que é destinada para nos dar mais foco, para nos ajudar a tomada de decisão, ela está cheia de coisas que você já fez ao longo do dia, e na hora que você precisa ter foco, na hora que você precisa ter concentração, ela está sobrecarregada. E não é para você não ouvir podcast, não é para você não aproveitar o tempo livre, mas sim escolha. Se você está no carro ouvindo podcast, ouça só no carro, não ouça no carro, na academia, no banho, em casa, o tempo todo. Escolha alguns momentos para você consumir esse conteúdo, para que não exista uma sobrecarga diária. Porque se você faz isso todos os dias, ao longo de um período, a sua cabeça já não vai conseguir mais se concentrar da mesma maneira. Parece inofensivo, parece inclusive que é algo muito benéfico, mas se você não tiver um tempo de descanso longe desse conteúdo, desse monte de ruído, você não vai conseguir digerir esse monte de informações. O segundo hábito que drena o seu foco e a sua concentração é pular de tarefa em tarefa. Por vários motivos, mas eu vou falar 2 aqui. Primeiro, que toda vez que você muda de tarefa para tarefa, o tempo de mudança de contexto para poder voltar no que estava antes, ou então entrar no estado de flow, de foco de uma nova tarefa, é muito tempo perdido. E aí quando você entra nesse estado de flow, você vai lá e troca de novo de tarefa e troca de novo de tarefa. Normalmente a gente troca de tarefa quando a coisa começa a ficar difícil. Quando chega num nível de complexidade que você trava, entre aspas, e não consegue mais resolver alguma coisa e fala, vou ver isso depois. E o que você deve fazer nessa hora? E aí é que algo que eu não estava prevendo falar, mas eu vou falar para vocês nesse momento em que você trava numa tarefa e não consegue evoluir, a melhor coisa a se fazer é sair desse ambiente, de preferência olhar para algo natural, paisagem, pode ser a selva de pedras de São Paulo, não abrir o celular, não abrir e-mail, pegar um cafezinho, uma bebida, um chá, não pensar em nada, uns 15 minutos, e depois você volta para a mesma tarefa. Porque é nesse momento que a musculatura cerebral vai conseguir trazer soluções. E se ainda não conseguir, mesmo fazendo esse exercício, outra coisa que você deve fazer é registra tudo que você teve, desce, sai da tua cabeça todas as ideias. Eu falo desce e sai porque eu imagino numa espécie de download. Descarrega tudo que tá na tua cabeça, registra em algum lugar, volta para uma outra tarefa e aí sim muda. No outro dia, depois de uma noite de sono, você retoma aquilo ali. E aí, quarta opção, se você não conseguir ainda sair de uma alternativa, é buscar quem é a pessoa que vai te ajudar. E aí é o quem que vai te entregar o como, que eu já falei em outro vídeo, que é a maneira mais inteligente de resolver problemas que as pessoas mais ricas que eu conheço fazem. Pular de tarefa em tarefa é um dos hábitos que vai drenar sua concentração e foco por causa desse tempo de mudança de um contexto para o outro, e também porque você treina o seu cérebro ao tempo todo buscar algo novo, uma tarefa nova, um desafio novo, toda vez algo novo.
e ele se acostuma com isso, e na hora que você precisar ter foco e muita concentração, ele dificilmente estará preparado para mergulhar em um tema com tamanha profundidade, porque você já treinou ele a não fazer isso. O terceiro hábito que drena o seu foco e a sua concentração é a dopamina barata logo pela manhã. Aquela primeira hora da manhã, quando você pega o seu celular e começa a ver vídeos na internet, você está mandando mensagens para o seu cérebro que ele deve se preocupar com aquilo que é a vida das pessoas que estão nas suas redes sociais. Você toma várias decisões em milésimos de segundo. O que vê, o que não vê, o que curtir, se comenta, não comenta, o que a pessoa tá fazendo. Você cria histórias na tua cabeça já logo cedo, gera um nível de ansiedade, disparando um excesso e um volume de cortisol, que é o hormônio de estresse, logo cedo. Isso aqui é o que você vai carregar pro resto do seu dia. Não passou nem meia hora, uma hora do momento em que você acordou e você já tomou várias decisões que não te servem para nada. Você já sobrecarregou a tua cabeça com um monte de decisões e informações que não te servem para nada. Disparou uma produção excessiva de cortisol que também não vai te ajudar, porque vai te deixar um pouco mais ansioso, mais estressado ao longo do dia inteiro. Esse é um hábito que é venenoso. Usar o celular na primeira hora do dia é quase que cometer um crime contra você mesmo. Não faça isso. O quarto hábito é ignorar o seu corpo. Se você hoje não tem uma alimentação regrada, se você não bebe a quantidade de água que você precisa beber, com certeza o teu cérebro, a tua cabeça, a tua concentração, o teu foco não está funcionando na melhor forma que ele pode funcionar. Você precisa respeitar o seu corpo. Tudo que você coloca para dentro, como você trata o seu corpo, vai impactar diretamente em como você pensa, nas suas tomadas de decisões, no foco que você tem, na concentração durante o seu dia. Água, alimentação, sono são elementos que vão fazer a diferença para que você consiga ter de fato foco durante o seu dia e resolva os problemas da melhor forma possível. Parece clichê, parece um óbvio, mas o óbvio só se torna óbvio quando é dito. Então por isso que eu estou te falando que cuidar e respeitar o seu corpo, colocar para dentro elementos que de fato vão te ajudar, vai fazer a diferença para que você consiga ter mais saúde mental, concentração no que de fato é importante ao longo do seu dia. Um quinto hábito que eu vejo muitas pessoas cometendo, ele é perigosíssimo, porque ele te trava, que é viver no passado. O seu corpo tá no presente, ele tá aqui agora ouvindo esse vídeo, falando com as pessoas, enfim, vivendo. Você está aí agora assistindo esse vídeo. Mas a sua mente, ela está fixa em algo que já aconteceu, algo do passado. E isso faz com que você não esteja 100% presente. Faz com que você não perceba ou não veja a vida acontecendo. Você não vai tomar as melhores decisões, você não vai conseguir ter concentração no que está acontecendo neste momento. Não vai conseguir perceber os detalhes, não vai conseguir ter o foco necessário, porque a tua mente está presa em algo do passado. Uma vez eu ouvi algo da minha professora durante o meu MBA, que eu fiz em 2018, faz bastante tempo já. E ela me disse algo que eu nunca mais esqueci, que é o seguinte: para que você consiga avançar e progredir na sua carreira, você precisa soltar as âncoras do passado. Nada vai acontecer, você não vai sair do lugar se a âncora que te prende continuar presa em você. Você precisa largar, deixá-la ir. Então, se algo aconteceu no passado que ainda te trava e que consome tua energia mental, ela precisa ser resolvida. Se é uma ligação difícil que você precisa fazer, se é uma conversa difícil que você precisa provocar, se é alguém que você precisa deixar para trás, você precisa fazer isso logo, o mais rápido possível. Porque se você não fizer, essas âncoras vão continuar te puxando para baixo e você não vai sair do lugar. Esse quinto hábito de viver com a mente no passado, ele precisa ser mudado. Traz a sua mente para o presente, esteja presente em todos os momentos de corpo e mente, e se algo estiver incomodando, estiver sugando a tua energia mental, libera.
Corta essa corrente e deixa as coisas fluírem. Sexto hábito, e esse aqui é o que eu mais gosto, pra falar bem a verdade, que é o seguinte: o consumo de muitas coisas, o tempo todo aprendendo e pouca ação. Quando você conhece muita coisa, lê muitos livros, aprende muita coisa, conversa com muita gente, sabe o que precisa fazer, mas não faz. Isso é encher o potinho de conhecimento na tua cabeça e não consegue aplicar, não consegue ver resultado, não consegue ver ações concretas. Isso aqui faz com que você fique o tempo todo buscando novo e vai assumir uma postura de aluno, que é ótima, já falei dessa postura do aluno em outros vídeos, que é de aprender, entender o que o outro ou o que o mundo tem para me oferecer de conhecimento. Só que viver com esse hábito o tempo todo, sem colocar em prática as coisas que você aprende, faz com que você esteja o tempo todo buscando para consumir e não entrega. E aí isso aqui pode te tirar do eixo correto, que é: nesse momento eu preciso executar, eu preciso pôr em prática o meu conhecimento. Quando eu falo que o conhecimento, o que você entende, o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento vai fazer você ganhar mais dinheiro, é porque você usa essas ferramentas para resolver os problemas que você tem pela frente. E se você não está com foco e concentração no momento presente, de corpo, mente, atenção, e tentando colocar em prática todo esse conhecimento que você já tem, você dificilmente vai conseguir dar esse salto de carreira para conseguir ganhar mais. Você não vai resolver o problema como deveria. Então, colocar em prática o que você já tem de conhecimento é um hábito que vai te ajudar a estar mais presente, porque você fica atento: qual é o problema que eu tenho aqui na minha frente, qual é a ferramenta que eu tenho de conhecimento para resolver. E isso traz você para o presente, para o agora, de uma maneira muito forte, para conseguir colocar em prática o que você já tem de bagagem aí dentro de você. E não é para parar de buscar conhecimento, mas é para começar a aplicar o que você já sabe. À medida que você aprende mais coisas, você aplica de maneira mais eficiente. E por fim, o sétimo hábito, que é o modo sobrevivência crônico. É aquela pessoa que fica o tempo todo no modo sobrevivência, no limite do estresse, porque está o tempo todo preocupada com algo que pode acontecer, que pode dar certo, que pode dar errado, se vai ser de um jeito, se vai ser do jeito que ela imagina que vai ser. O tempo todo nesse flow de estresse. Isso aqui trava completamente a tua cabeça, a tua tomada de decisão racional. Você acaba agindo por impulso, porque desperta o tempo todo impulsos e ações que vão fazer a pessoa agir sem pensar, sem ter um controle emocional, sem ter uma tomada de decisão mais segura, mais correta, mais consciente. Ficar o tempo todo nessa linha de estresse, de tensão e modo sobrevivência, que é o que eu tô chamando aqui, não vai ajudar você a manter o seu foco no que importa. Esse modo sobrevivência crônica vai liberar um nível de cortisol, de estresse tão grande, vai impedir que parte do seu cérebro controle as decisões e de fato guie a sua tomada de decisão. Desligue esse modo sobrevivência e simplesmente esteja presente. Desligue esse modo sobrevivência, porque não é isso que vai determinar os acontecimentos. Estar nesse modo sobrevivência prejudica uma única pessoa, que é você mesma aí, ó, você. Então desliga esse modo e deixa as coisas acontecerem. Estar nesse modo ou não de estresse, de preocupação constante, não vai mudar os fatos. Não vai mudar. Só vai dificultar e vai piorar as consequências. Então mantenha calma, desliga esse modo de sobrevivência aí, para que você consiga ter mais foco e mais concentração nas suas tarefas do dia a dia. E como eu gosto de coisas práticas para que você já coloque em prática hoje mesmo, você vai escolher uma dessas que eu falei aqui hoje, caso você faça alguma dessas, para parar de fazer. Você vai escolher um desses hábitos, caso você faça algum deles, para parar de fazer e fazer diferente. Começar a agir hoje mesmo. Escolhe um desses hábitos que talvez você cometa aí e pare de fazê-los imediatamente. Porque ele está drenando o seu foco, a sua concentração e você nem sabe, nem percebe, porque já está no teu automático. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!